Depois da Segunda Guerra Mundial, o nazismo passou a ser considerado absurdo até mesmo na Alemanha, e os líderes do regime ditatorial passaram a ser perseguidos e julgados pelo globo. Uma questão que permanece é a seguinte: o que aconteceu com os filhos desses grandes líderes nazistas? Eles sentiam vergonha? Ou quem sabe até admiravam seus progenitores? Seja bem-vinda ao canal Fatos Desconhecidos, onde você pode descobrir diversas curiosidades históricas envolvendo a Segunda Guerra. Eu sou Bombinha e vamos a mais um vídeo. Neste, vamos descobrir quem são os filhos dos principais líderes nazistas e saber o que aconteceu com eles após o fim do regime. Comecemos com os descendentes de um dos grandes responsáveis pela divulgação do nazismo e de suas ideologias através de propagandas, Joseph Goebbels. A verdade é que ele, assim como os outros, não sobreviveu por muito tempo após a morte do Führer. Goebbels focava sua campanha em pontos chaves para o nazismo, como o antissemitismo, o ataque aos comunistas e o desenvolvimento da moral e dos bons costumes. O ministro da propaganda foi leal até a morte a Hitler e teve um fim parecido com o do líder. Ambos não tiveram coragem de enfrentar as consequências de seus atos. Joseph teve 6 filhos com sua esposa Magda, também afiliada ao partido nazista. Seus nomes eram Helga, Hilde, Helmut, Hold, Heda e Heide, todos com a inicial H como nome de Hitler. Alguns dizem que os nomes foram sim escolhidos com essa inicial como homenagem ao Führer, mas isso carece de mais evidências. Bem, se não estavam conectados no nascimento, na morte certamente estavam. Todas as crianças foram assassinadas um dia depois da morte de Hitler. Hitler morreu em um bunker em Berlim em 30 de abril de 1945. Já Goebbels e sua esposa Magda assassinaram as próprias crianças no dia 1º de maio do mesmo ano. Também escondidos em um bunker próximo a Hitler, decidiram dar cabo das próprias vidas. Goebbels disse, conforme sua biografia, que devia ficar junto a seu líder por razões de humanidade e lealdade pessoal. Magda concordou e disse que as crianças também apoiariam uma decisão se tivessem idade para decidirem por si mesmas. Os 6 filhos receberam doses de morfina para que assim mastigassem com mais facilidade as ampolas de cianeto. Várias fontes afirmam que foi a própria Magda que as matou e que havia citado essa possibilidade cerca de um mês antes. Ela não queria que seus filhos crescessem ouvindo que seu pai era um dos principais criminosos do século. O ministro do armamento do Terceiro Reich, Albert Speer, disse que a mãe recusou várias propostas feitas pelos nazistas de retirá-los da cidade. Eles haviam decidido que todos morreriam ali. Depois da morte dos filhos, Magda e Joseph também se mataram. Não se sabe ao certo se com cianureto ou armas de fogo. Os corpos das crianças foram encontrados pelos soviéticos deitados em beliches, com roupas de dormir e fitas nos cabelos. Um fim um tanto covarde para um dos maiores líderes do nazismo, não? O próximo herdeiro dos crimes antissemitas não teve um destino tão cruel quanto o das crianças de Goebbels. Rolf Mengele foi o filho de Josef Mengele, médico nos campos de concentração de Auschwitz e pessoa responsável pela escolha daqueles que iam para as câmeras de gás. Além disso, Mengele realizava experimentos com os prisioneiros do local. Rolf nasceu pouco antes da guerra acabar, em 1944. Seu pai, depois do término do conflito, fugiu para a América do Sul e o menino foi criado pela mãe e os avós em um ambiente difícil como a Alemanha durante o pós-guerra. Apesar da distância, Josef Mengele continuava a se comunicar com o filho através de cartas com um nome falso. Rolf não morria de amor por seu pai, mas decidiu que devia conhecê-lo em algum momento, ainda que o apelido de Josef na Segunda Guerra fosse o Anjo da Morte. Sabe onde eles se encontraram? Aqui mesmo, no Brasil, em 1977. Durante a conversa, Rolf percebeu que seu pai não tinha se arrependido e continuava com os ideais nazistas, ainda defendendo que não era responsável pelas mortes em Auschwitz. Josef dizia que apenas escolhia quem trabalhava ou não. Só isso. Rolf nunca concordou com os ideais de seu pai e lamentava muito ter alguma ligação com o regime alemão da Segunda Guerra.
Vindo dessa família abastada, Rolf voltou para a Alemanha e viveu uma vida tranquila trabalhando no ramo da farmácia. Seu pai, Josef, morreu poucos anos depois do encontro. O nazista teve um infarto enquanto nadava em águas brasileiras, onde se escondia com o nome de Wolfgang Gerhard. Gudrun Himmler foi outra das filhas da vergonha. Seu pai foi o militar Heinrich Himmler, um dos principais responsáveis pelo Holocausto judeu e líder das Forças Especiais de Hitler, a SS. Himmler fez crescer substancialmente a força do grupo militar, que fazia ações de controle racial e, claro, mandava pessoas para os campos de concentração. Sua filha Gudrun, fruto do casamento com Margaret Borden, foi criada sob os ideais nazistas. A filha de Himmler cresceu, viveu e morreu como uma seguidora fiel dos conceitos antissemitas. Como tentativa de esconder sua origem, usou o sobrenome de seu marido, Purwitz. Seu pai chegou a levá-la em campos de concentração, mas Heinrich Himmler se suicidou com cianeto pouco depois da derrota dos nazistas. Gudrun e sua mãe foram capturadas pelas forças britânicas e a garota, adolescente na época, precisou depor no tribunal de Nuremberg, que julgava crimes nazistas. Ao longo de sua vida, Himmler continuou a se relacionar com grupos advindos do nazismo. Até a sua morte, Gudrun parecia se orgulhar do seu passado e da história de vida de seu pai. Niklas Frank, filho do nazista Hans Frank, teve uma postura bem diferente da de Gudrun. Hans tinha sido um advogado aliado de Hitler e filiado ao partido do Führer. Durante a ocupação alemã na Polônia, Hans foi o governador do território. Ele foi chamado de carniceiro da Polônia, por conta de sua crueldade e ações assassinas contra o povo polaco. Julgado no tribunal de Nuremberg, foi condenado à morte e enforcado no ano de 1946. Seu filho Niklas Frank tornou-se escritor e negava completamente os ideais de seu pai. O escritor e jornalista escreveu para a revista Playboy alemã e também publicou 2 livros que abordavam o sujo e pesado passado nazista de sua família. Até mesmo sua mãe foi extremamente criticada e satirizada no livro Minha Mãe Alemã, que falava sobre as mulheres dos nazistas de alto escalão. Bem, falemos agora do filho de Albert Speer. Sabe quem foi esse cruel pai alemão? Speer era um grande arquiteto no século passado e amigo pessoal de Hitler, além de ter sido ministro do armamento. Apesar da clara participação nos crimes de guerra e nos planos de governo alemão, ele foi considerado um participante menor pelo Tribunal de Nuremberg e, por isso, recebeu apenas 20 anos de prisão como punição. A alegação é que ele foi forçado pelas circunstâncias a participar do regime, além de ele nunca ter participado diretamente das mortes nos campos de concentração. Seria como se o arquiteto não fizesse ideia de que se sentava com assassinos. Ele assumiu todas as responsabilidades pelo que tinha feito como nazista, sendo liberado da prisão no ano de 1966. Seu filho Albert Speer Jr. também se tornou arquiteto como seu pai. E dos grandes, diga-se de passagem. Ele deixou para trás o repugnante passado nazista e se tornou um dos maiores arquitetos da Alemanha, a ponto de ganhar prêmios. Assinou grandes projetos, como o Pavilhão da Exposição Universal de Hannover em 2000, obras para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e a Cidade Internacional do Automóvel em Xangai. Albert morreu em 2017, mas sua oficina atuou em muitos estádios que sediarão a Copa do Mundo de Futebol do Catar neste ano. Bem, uma das reviravoltas mais impressionantes é na vida de Adolf Bormann, filho de Martin Bormann. Bormann pai foi um burocrata e secretário de Hitler. Isso fazia dele uma pessoa importante, já que decidia os assuntos que chegariam ao conhecimento de Hitler e quais não, além de ter uma grande influência política. Martin ficou com Führer até o casamento com Eva Braun no bunker. Depois que o líder nazista morreu, Bormann fugiu e nunca mais foi visto. Quando adolescente, o filho Adolf Bormann participou dos grupos jovens hitleristas. Depois da derrota nazista para os soviéticos, Adolf fugiu da capital Berlim. Posteriormente, converteu-se à fé católica. Tornou-se sacerdote e missionário no país do Congo,
Dizem que ele rezava todos os dias pelas almas das milhões de pessoas que morreram pelas ações de seu pai. Essas histórias podem ser impressionantes, mas há uma ainda mais drástica no quesito se revoltar com o passado nazista dos pais. Estou falando de Bettina Göring, sobrinha neta de Hermann Göring, homem que era o primeiro na linha de poder do partido nazista após Hitler. Bettina e seu irmão tinham tanta vergonha de seus ancestrais que decidiram pela esterilização. Os dois irmãos decidiram que não deveria haver mais Görings e, por isso, optaram pelos procedimentos de esterilização. Sem dúvida, uma das decisões mais drásticas entre os descendentes dos nazistas. O que você acha? Nesse caso, exageraram? Um filho deveria pagar pelos crimes de seus pais? O nazismo é uma triste marca na história da humanidade. Uma marca tão forte que impactou profundamente até os filhos daqueles que cometeram diversas atrocidades. Bem, eu fico por aqui. Obrigado por me acompanhar até o final. E eu vejo você na próxima. Tchau!